Boa tarde, alunos do nono ano. Abram aí o livro de vocês na página 19 e página 20, que é o nosso assunto da aula de hoje, tá certo? A gente vai ver sobre o número π, um número irracional importante, que é o número π. Então, aqui, para encontrarmos o valor aproximado do π, vamos considerar as medidas da circunferência e do diâmetro de uma moeda de R$1. 84,9 milímetros e 27 milímetros, respectivamente. Ou seja, 84,9 milímetros é o comprimento da circunferência desta moeda e os 27 milímetros é o diâmetro dessa moeda de R$1, tá certo? Então, o que é a circunferência? A circunferência é como se fosse essa linha aqui, ó. É como se eu pegasse um pedaço de barbante ou de um pedaço de uma fita, né? E se eu cortar bem aqui, né, e eu abrir ela, esticar, então ela vai ser o comprimento dessa circunferência. E o diâmetro, o que é o diâmetro? O diâmetro é de um lado ao outro da circunferência, tá? Esse vai ser o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, dois raios, tá certo? Então, aqui, ó, se a gente pegar o comprimento dessa circunferência e dividir pelo diâmetro, né? Então, a gente vai encontrar aproximadamente aí o valor de π, tá? Então, porque o valor de π, ele é um valor aproximado, porque ele é um número irracional, é infinito, tá certo? Então, vamos jogar aqui na formulazinha. Nós já temos aqui o valor do comprimento da circunferência dessa moeda, que é 84,9 milímetros. Então, a gente vai colocar aqui 84,9, então vai ser dividido por 27, que é o seu diâmetro, tá? O diâmetro dessa moeda. Então, 84,9 dividido por 27 vai ser aproximadamente 3,1444. Se eu pegar qualquer comprimento de qualquer circunferência, dividir pelo seu diâmetro, sempre vai dar aproximadamente o valor do π, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, então, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro vai ser igual a π, ou seja, aproximadamente 3,1415, no caso ele é infinito, né? 14, 15, 9, 2, 6, 5, reticência porque ele é infinito, ele é um número irracional. Por ser um número irracional, utilizamos uma aproximação do valor de π, em geral 3,14. Ou seja, para que possamos resolver cálculos na matemática, a gente precisa aproximar o valor do π para esse valor aqui, 3,14, que é o que a gente utiliza para fazer cálculos, né? Encontrar o comprimento de uma circunferência, né? O seu diâmetro, ou o raio, e assim por diante, tá certo? Então, vamos aqui no primeiro exemplo. Vamos calcular o valor do comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros. Então, aqui eu tenho a circunferência, então, o comprimento dela é isso aqui, é o que eu estou querendo, tá? E o diâmetro é isso aqui, ó. Então, lembrando que o diâmetro é igual a quê? A 2 vezes o raio. É como se fosse o raio de uma bicicleta, né? O raio de uma bicicleta, se você for observar, não é isso? Aqui no meio é como se fosse aquele cubozinho lá da bicicleta, da calha, não é isso? E aqui é cheio de raio, não é isso? Então, continuando. Para que possamos calcular o comprimento dessa circunferência, existem 2 fórmulas para isso. Quando no probleminha lá vier citando, né, no caso, o valor do diâmetro, eu uso essa fórmula aqui para calcular o valor da circunferência. Como na pergunta aqui, no problema, ele está dando o valor do raio, então eu vou utilizar essa segunda fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Então, quem é o comprimento da circunferência? É igual a 2 vezes o raio, que é a mesma coisa que o diâmetro, vezes o π.
tá certo? Então, agora a gente vai só substituir os valores. Então, C é igual a 2 vezes o raio que ele deu aqui no problema é 5, vezes o π que a gente utiliza, que é 3,14. Então, é só a gente multiplicar aqui o valor. Então, C vai ser igual a 2 vezes 5, que vai dar 10, e 10 vezes 3,14 dá 31,4 centímetros, ok? Então, agora eu vou passar alguns exemplos para vocês tentarem responder, tá certo?